a unidade orgânica da igreja. Porque assim como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros, sendo muitos, constituem um só corpo, assim também com respeito a Cristo. Pois em um só Espírito todos nós fomos batizados em um corpo, quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres, e a todos nós foi dado beber de um só Espírito. Porque também o corpo não é um só membro, mas muitos. Se disser o pé, por que não sou mão? Não sou do corpo, nem por isso deixa de ser do corpo. Se o ouvido disser, por que não sou o olho? Não sou do corpo, nem por isso deixa de o ser. Se todo o corpo fosse olho, onde estaria o ouvido? Se todo fosse ouvido, onde o olfato? Mas Deus dispôs os membros, colocando cada um deles no corpo, como lhe aprouve. Se todos, porém, fossem um só membro, onde estaria o corpo? O certo é que há muitos membros, mas um só corpo. Não pode os olhos dizer à mão, não precisamos de ti, nem ainda a cabeça aos pés, não preciso de vós. Pelo contrário, os membros do corpo que parecem ser mais fracos são necessários. E os que nos parecem menos dignos no corpo, a este damos muito maior honra. Também os que em nós não são decorosos, revestimos de especial honra. Mas os nossos membros nobres não têm necessidade disso. Contudo, Deus coordenou o corpo, concedendo muito mais honra àquilo que menos tinha, para que não haja divisão no corpo. Pelo contrário, cooperem os membros com igual cuidado em favor uns dos outros, de maneira que se um membro sofre, todos sofrem com ele. E se um deles é honrado, com ele todos se regozijam. Ora, vós sois corpo de Cristo, e individualmente membros desse corpo. Vamos orar, meus irmãos. Pai Santo, nós queremos te agradecer mais uma vez por estar na tua presença. Queremos te agradecer pelos hinos que já foram entoados, pelas orações. Te agradecer, ó Deus, pela comunhão que estamos tendo nesse momento com o Senhor. Te agradecer pela comunhão com os irmãos. E pedir a tua bênção mais uma vez, ó Pai, sobre a tua palavra que está exposta, que foi lida. E pedimos, ó Deus, neste momento que o Senhor nos use para falar, ó Deus, daquilo que o Senhor quer, ó Pai, e que nós precisamos ouvir nessa noite, ó Pai. Que o Senhor esteja me capacitando e usando o Senhor para ser o teu mensageiro mais uma vez, ó Pai. Sabemos dos teus propósitos na nossa vida, e esses propósitos que não podem ser frustrados, ó Pai. Que o Senhor possa estar cuidando e abençoando, abençoe ricamente a cada irmão que adentrou a tua casa. Que o teu Santo Espírito esteja, ó Deus, agindo na vida, no coração e na mente de cada um dos teus filhos aqui nesse momento, ó Pai. E que nós possamos sair daqui revigorados, prontos para te servir com mais alegria no nosso coração, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, esse texto que nós lemos, ele fala da unidade orgânica da igreja. A igreja é uma família. Sabemos que nós somos uma família muito especial. E como nós sabemos que, quando se fala em família, nós sabemos que não existe família que não tem problema no meio dela. Como também na igreja, sendo a família, podemos dizer assim, estendida, também não existe igreja perfeita.
aqui na terra. Por quê? Porque ainda não chegamos à perfeição. Estamos buscando a Deus, estamos nos santificando. Sabemos que essa é a tarefa de cada um de nós. O Senhor tem trabalhado na nossa vida para nós buscarmos, a cada dia estar buscando a santificação. Mas ainda não chegamos a esse ponto. Só vamos chegar a esse ponto a hora que nós estivermos partindo, a hora que nós estivermos com o Senhor. Aí nós vamos ser perfeitos. Mas enquanto isso estamos buscando a perfeição. Porque somos uma família, precisamos aprender a viver em harmonia. E nós sabemos disso, que as famílias, como nós já dissemos, as famílias têm problemas e há preciso de um saber respeitar o outro, cuidar do outro para que a família vá bem. Temos diferenças, somos diferentes, temos queixas uns dos outros, mas somos membros do mesmo corpo. E esse texto é um texto muito rico, um texto que nos ensina a viver como família, a viver como cristão, como servo do Senhor. Nós vemos aqui, quando fala que nós temos diferenças, somos diferentes, temos queixas uns dos outros, mas somos membros do mesmo corpo. Eu queria compartilhar com os irmãos alguns pontos, baseado nesse texto, sobre a igreja. E o primeiro ponto fala a igreja precisa seguir as ordens do Senhor. A igreja precisa seguir as ordens do Senhor. Nós não lemos o texto, mas no próprio capítulo 12, versículo 5, os irmãos estão com as suas Bíblias abertas, o versículo 5 diz: e também há diversidade no serviço, mas o Senhor é o mesmo. Há diversidade no serviço. O apóstolo Paulo está tratando de uma maneira bem detalhada em que nós podemos compreendê-lo. A igreja precisa seguir as ordens do Senhor. Nós se reunimos, sabemos que nós somos a igreja. Se nós pensarmos esse primeiro ponto, eu gostaria que nós estivéssemos pensando nisso, como você como igreja do Senhor, está obedecendo a ordem do Senhor da igreja, cabeça da igreja, nosso Senhor Jesus. A Bíblia diz que Cristo é a cabeça da igreja, em Colossenses 1,18. E nós sabemos que o corpo segue as ordens que emanam da cabeça. Quem controla é a cabeça. Cristo é o cabeça. Nós sabemos se as pessoas, nós temos conhecimento disso, pessoas que têm algum problema, às vezes uma coisinha tão pequena, uma veinha de nada na sua cabeça é o suficiente para ele perder toda a sua estabilidade. Ele não consegue mais coordenação. Ninguém tem o direito de governar-nos a nós mesmos. Precisamos obedecer a Cristo, ou então não temos credencial para sermos sua igreja. É forte essa palavra. Se não obedecermos a Cristo, não temos credencial para sermos igreja do Senhor Jesus. Em outras palavras, se não seguirmos a Cristo, não fazermos a vontade do Senhor, mas queremos viver com a nossa própria vontade, com os nossos pensamentos, com as nossas atitudes humanas, deixando de ter uma vida norteada na palavra de Deus,
de obediência a Deus, não temos credencial para ser sua igreja. Então, meus irmãos, precisamos tomar decisão. Todo dia, eu creio que nós precisamos tomar decisão para podermos obedecer a Deus. Porque somos a família de Deus, o corpo de Cristo. Precisamos seguir seus mandamentos. A igreja é conduzida não segundo o nosso querer, mas segundo a vontade do seu dono, Redentor e Senhor. Senhor Jesus, Redentor, aquele que nos comprou, aquele que pagou o preço, aquele que teve o seu sangue derramado em nosso lugar. A nossa vontade não pode ser contrária à vontade daquele que comprou a igreja com seu sangue. Então, meus irmãos, esse primeiro ponto, como eu disse, eu gostaria que nós estivéssemos pensando, nós como igreja, quando nós às vezes falamos igreja, já temos frisado muito, não só eu, mas os irmãos, quando fala em igreja, muitas vezes nós pensamos nessas quatro paredes e se esquecemos que igreja somos nós. E esse primeiro ponto aqui, esse primeiro tópico, que fique bem marcado, que eu pensando, quem sou eu no corpo de Cristo, como igreja? O que eu tenho feito? As minhas atitudes? A minha vida? Como tem sido? Eu gostaria que a gente estivesse pensando bastante, refletindo sobre isso nessa noite. O segundo ponto fala: a igreja como família é composta de irmãos diferentes. Sabemos disso. Aqui no versículo 12 que nós lemos: porque assim como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros, sendo muitos, constituem um só corpo, assim também com respeito a Cristo. Será que dá para nós entendermos bem? Eu creio que está bastante claro. Porque assim como o corpo é um e tem muitos membros, será que eu sou mão? Será que eu sou pé? Será que eu sou alguma parte do corpo? Com certeza. E eu me lembro, quando estava meditando, me lembro que eu comentei com o irmão, no dia da nossa EBF, e eu estava falando para ele, eu falei: olha a importância da igreja. Será que se tivesse só professores, como seria conduzido uma EBF ou qualquer um outro evento? É necessário as cozinheiras, é necessário aquelas pessoas que cuidam, é necessário as pessoas que conduzem as crianças. Então cada um tem uma função e há serviço para todos na igreja. Para os mais velhos, para os mais novos, para aqueles que já fazem 50 anos que estão trabalhando na igreja, para aqueles que estão chegando na igreja. É uma bênção nós sabermos disso, que a igreja do Senhor Jesus, ela tem lugar para todos os seus filhos trabalharem e desempenharem o seu papel. Se todos fossem um só membro, onde estaria o corpo? Mas a finalidade de cada um de nós trabalhar para que o trabalho seja bem desenvolvido, para que o cabeça que é Cristo seja glorificado, satisfeito. A palavra de Deus diz que Jesus, ele vê o fruto do seu penoso trabalho e ficará satisfeito quando nós se dispomos a trabalhar e fazer aquilo que é preciso ser feito.
Embora todos nós, estando debaixo do senhorio de Cristo, somos diferentes uns dos outros, como membros do mesmo corpo também são diferentes. A igreja é uma unidade na diversidade. Que bom nós sabermos disso. A igreja é uma unidade na diversidade, diversos dons, diversas pessoas trabalhando. Somos irmãos, não somos rivais. Precisamos honrar uns aos outros, considerando uns aos outros superiores a nós mesmos. Eu fiquei pensando nessa colocação, quando fala que nós precisamos honrar uns aos outros, considerando uns aos outros superiores a nós mesmos. Parece que é tão difícil a gente pensar que alguém, que o meu irmão, ele é tão capacitado, ou até melhor que eu. Se a gente pensar assim, nós sabemos que os conflitos que existem nas igrejas seriam resolvidos. Não haveria conflitos. Nossas diferenças não devem nos separar, mas nos complementar. As nossas diferenças é preciso, se é assim, porque Deus colocou na nossa vida. Nós pensamos diferente, agimos diferente, mas para a edificação a cada dia no corpo, para a alegria nossa. A beleza do corpo de Cristo não está em seus membros serem diferentes, mas sim de todos trabalharem em prol do mesmo objetivo. Eu creio que o X da questão está aí. As nossas diferenças jamais poderá afetar esta unidade. Que a beleza do corpo de Cristo não está em seus membros serem diferentes, mas sim de todos trabalharem em prol do mesmo objetivo. Trabalhamos em prol do mesmo objetivo. Falar do Senhor, viver o Senhor, esperança no Senhor. Falar aos perdidos, trazer as pessoas para ouvir, falar da palavra de Deus àqueles que não o conhecem. Mesmo objetivo. Queria que os irmãos abrissem suas Bíblias em Efésios capítulo 4, versículo 15 e 16. Efésios 4, 15 e 16. E a palavra de Deus diz assim, Efésios 4, 15 e 16. Mas seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo, de quem todo o corpo, bem ajustado e consolidado pelo auxílio de toda junta, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua o seu próprio aumento para a edificação de si mesmo em amor. Tudo que nós fizemos, o texto deixa bem claro, para o crescimento e edificação de si mesmo. Edificação de quem? Do corpo de Cristo. Edificação do corpo de Cristo, seguindo a verdade em amor. Cresçamos em tudo. O terceiro ponto. A igreja, como uma família, deve cultivar o amor e o perdão. Esse terceiro ponto aqui está falando sobre os relacionamentos. Os nossos relacionamentos como irmãos. Eu não estou nesta noite dando uma pastoral
Quero que os irmãos entendam. Estou falando do que a palavra de Deus está falando no nosso coração. Não estou aqui dizendo que há esse tipo de problemas no nosso meio, mas estou dizendo do que a igreja é, o que a igreja tem que ser, o que a igreja representa, o que a igreja, o que eu sou, a igreja, o que nós somos como igreja. Então a igreja como uma família, ela tem que deve cultivar o amor e o perdão. Temos queixas uns dos outros, na família e na igreja, falhamos uns com os outros, mas quando isso acontece, a atitude cristã não é banir o irmão no nosso coração, ou tratá-lo com indiferença, mas amá-lo e perdoá-lo. Em Colossenses 3,13, fala que nós precisamos suportar, perdoar, suportar. E nós sabemos que na nossa vida cristã nem tudo é alegria, nem tudo é mar de rosas, conforme as pessoas dizem. Mas nós sabemos que há sim momentos difíceis, momentos de indiferença. Mas com a palavra de Deus, com o Senhor, nós precisamos estar sempre lembrando que é preciso de haver o amor e o perdão. O apóstolo Paulo lidou com tensões de relacionamento nas igrejas por onde ele passou. E é exatamente por isso que ele escreve as cartas, alertando os irmãos. Na igreja de Corinto havia partido dentro da comunidade. Em 1 Coríntios 1, versículo 12, os irmãos não apenas brigavam, mas levavam suas brigas aos tribunais seculares. Nós estudamos há poucos dias sobre isso. E ainda 1 Coríntios 6, de 1 a 7, fala, e o apóstolo Paulo aconselhando aqueles irmãos, ele dizia que só em haver demanda entre eles já era uma tremenda derrota para a igreja, para o avanço do Evangelho. Na igreja de Filipos, alguns crentes trabalhavam na igreja por vanglória ou partidarismo. Filipenses 2, versículo 3 e o 4. Vanglória, receber elogio. Quantas às vezes pessoas que trabalham, e nós temos que tomar muito cuidado com isso, aqueles que trabalham muito na igreja, que fazem muito na igreja, ou que pensam que faz muito. Estou dizendo isso porque o apóstolo Paulo falou que tudo que ele fazia era nada. Por muito que ele fazia, isso não representava nada. Vanglória, receber elogio. Tudo que fizermos, precisamos fazer para o Senhor, sem pensar em receber elogio. Partidarismo, escolher pessoas, escolher grupos. Eu quero fulano, eu quero cicrano para ser do meu grupo. Precisamos tomar muito cuidado com isso. Isso é coisas que acontecem e se infiltram dentro da igreja, dentro das igrejas. E Paulo está trabalhando, falando sobre isso, que a unidade orgânica da igreja não pode ser dessa maneira, é totalmente diferente. Precisamos construir ponte de comunhão, em vez de cavar abismo de separação. Achei tão interessante. Há pouco tempo nós falamos aqui sobre as bênçãos de ser um pacificador. E cada um de nós precisamos agir dessa maneira, ser um pacificador. Nós temos conhecimento que uma pequena fagulha faz um estrago tão grande. Então o pacificador é aquele que é pacífico, aquele que sabe, aquele que tem entendimento, aquele que
que fala de acordo com aquilo que Deus quer, não com o que Ele quer. Precisamos ter o ministério da conciliação em vez de destabilizar a comunhão na igreja. Na igreja de Corinto, duas atitudes estavam trazendo tensão na vida da igreja. Lá no versículo 16, o texto que nós lemos, ele diz assim: se o ouvido disser, por que não sou olho, não sou do corpo, nem por isso deixa de o ser. Preste bem atenção. Se o ouvido disser, por que não sou olho? Eu queria ser igual fulano. Eu não estou contente com o que eu sou. Eu não estou contente em só abrir a porta da igreja. Eu não estou contente em de fazer só aquilo, mas eu queria ser igual àquele outro. Nem por isso você deixa de ser corpo. Precisamos fazer bem feito aquilo que Deus propôs no nosso coração. E Ele vai dando à medida que nós vamos crescendo, que nós vamos se aperfeiçoando, porque é Ele que nos aperfeiçoa e nos capacita. Então, versículo de número 16, nós vemos aqui um complexo de inferioridade, que é um mal terrível dentro da igreja. E no versículo 21, diz assim: não podem os olhos dizer à mão, não preciso de ti, nem ainda a cabeça aos pés, não preciso de vós. Nós vemos aqui um complexo de superioridade. Não preciso de ti. Temos que tomar muito cuidado. Na igreja de Corinto, isso estava acontecendo, e por que não poderá estar acontecendo no nosso meio, ou no meio das igrejas, nos nossos dias atuais. Romanos 15, versículo 2, diz, portanto, cada um de nós agrade ao próximo do que é bom para edificação. Mais uma vez nós vemos esse texto de Romanos, que fala que nós precisamos agradar o nosso próximo no que é bom para edificação. E o último tópico aqui, o último ponto, quarto ponto: a igreja como uma família deve ser um lugar de apoio de uns para os outros. 1 Coríntios, o texto que nós lemos, capítulo 12, versículo 25 e 26. Para que não haja divisão no corpo, pelo contrário, cooperem os membros com igual cuidado em favor uns dos outros, de maneira que se um membro sofre, todos sofrem com ele, e se um deles é honrado, com ele todos se regozijam. A igreja é uma família, um lugar de apoio, um lugar em que nós se alegramos juntos, um lugar que nós choramos juntos, um lugar que um sustenta o outro. Deve ser um lugar onde o irmão está um pouco abatido, o outro chega e dá uma palavra de estímulo. Deve ser a igreja. Uma família saudável tem características de apoio e encorajamento por seus membros. Um cai, o outro levanta, um triunfa, os outros celebram. Na igreja não pode haver competição, pois fazemos parte da mesma família, servimos ao mesmo Senhor e vamos morar juntos com o mesmo Senhor e Pai. O Espírito é entristecido e o Evangelho é desonrado quando deixamos de amar uns aos outros. Eu fiquei pensando quando estava meditando nesses dois últimos versículos, quando ele fala para que não haja divisão no corpo, pelo contrário, cooperem
os membros com igual cuidado em favor uns dos outros. Às vezes ocorre na mente das pessoas, eu vou na igreja, quero ser recebido, me receber bem na igreja, eu vou ficar na igreja. É isso que temos que fazer. Exatamente. Exatamente. Sentimos tão bem. Eu senti tão bem naquela igreja. Mas, interessante, meus irmãos, que quando eu também se torno membro desse corpo de Cristo, eu vou ter que fazer exatamente assim como eu fui cuidado, eu tenho que cuidar de outros. Será que a gente já parou para pensar nisso? A gente gosta tanto de ser bem cuidado, mas é preciso ter isso na mente e no coração, e também fazer a nossa parte, cuidar bem das pessoas, recepcioná-lo bem, ser pessoas amorosas. Quando deixamos de amar uns aos outros, o que acontece? O Espírito Santo se entristece e o Evangelho é desonrado. Como nós temos visto atitudes de pessoas que têm desonrado o Evangelho por levar esse nome de cristão. Sabemos que pelos frutos, seus frutos, conheceremos. Talvez essas pessoas que eu estou aqui mencionando, talvez não sejam de Deus, mas perante o mundo, essas pessoas são de Deus, são rotuladas e têm desonrado o Evangelho. E sabemos, meus irmãos, que o inimigo é tão sagaz e tem usado esses artifícios, essas técnicas para desonrar o Evangelho. Que nós possamos, irmãos, com esse estudo de hoje, né, da unidade orgânica da igreja, o que é uma igreja, como tem que ser uma igreja, nós como membro da igreja, como parte dessa igreja, não me importa se eu sou um dedinho, se eu sou uma juntinha de nada, se eu sou o pé, se eu sou o olho, mas que nós possamos parar e pensar um pouco, de um pouquinho que eu estou fazendo, fazer bem feito, para agradar ao Senhor, não para agradar a homens. E que fique marcado no nosso coração, nunca pensar de fazer alguma coisa para esperar elogios. Que nós podemos correr um grande risco de superioridade, ou também correr o risco de inferioridade. Ninguém está me vendo. Eu fiz tanta coisa, mas ninguém me ligou. Eu não fiz para ninguém aqui, eu fiz para o Senhor. Que Deus possa estar nos abençoando, nos fortalecendo, cuidando de nós, nos dando alegria, nos dando paz. E que nós possamos ser, sim, um membro ativo, um membro do corpo de Cristo, que glorifique o nome do Senhor. Que Deus nos abençoe. Amém?